Fala pessoal, aqui quem está falando é o professor Maurício. Hoje nós estaremos retomando nossos estudos em eletrostática e o tema de hoje será campo elétrico. Então, vamos começar. A questão é saber por que devemos estudar o campo elétrico. Atualmente, nós utilizamos o campo elétrico para uma variedade gigantesca de utilidades. Essas utilidades elas vão desde a área da saúde até a área do lazer. Um exemplo disso, na saúde, é aplicada uma técnica chamada eletroforese, que nada mais é uma técnica que serve para separar moléculas muito pequenas, quando submetidas a um campo elétrico. Uma outra forma de utilizar esse campo elétrico é na gravação de mídias digitais, como CDs e DVDs, e também a gravação em HDs, aqueles que têm em seus computadores, por exemplo. Certo, mas o que é o campo elétrico? Como vimos lá no capítulo anterior, o capítulo que fala sobre força elétrica, sabemos que ao colocar uma carga positiva próximo de uma negativa, elas acabam interagindo através de uma força de atração, ou seja, a carga positiva ela será atraída em direção da carga negativa e vice-versa. Então, nós temos aí a carga positiva sendo atraída pela negativa e negativa atraída pela positiva. Mas a grande questão é saber como e por que existe essa interação. Para isso, devemos considerar a existência de uma região no espaço em volta dessa carga que será determinada pelo campo elétrico. Tá? Então, as cargas elas possuem um campo elétrico em sua volta. Por exemplo, carga positiva, ao redor dela existe uma quantidade infinita de linhas, chamadas linhas de campo, que essas linhas de campo, na verdade, são linhas que a gente representa como linha de saída, ou seja, cargas positivas terão várias linhazinhas saindo dela em todas as direções. Eu estou representando aqui para vocês algumas delas, mas a quantidade que haverá ao redor dessa carga é infinita, tá? Agora, carga negativa. Enquanto a positiva, as linhas de campo são de saída, a negativa, as linhas de campo são de entrada. Então, vai existir ao redor dessa carga uma quantidade infinita de linhas que estão entrando em todas as direções. Imagine essa situação ocorrendo em um plano 3D, onde as linhas de campo elas estarão entrando na carga negativa em 3 dimensões. Essa mesma coisa também acontecerá na carga positiva. Agora, como é que uma carga sabe que a outra carga que está próxima a ele é de mesmo sinal ou de sinal oposto? A resposta está na linha de campo. Através da linha de campo, haverá uma interação. Essa interação ela será de repulsão ou será de atração. No caso aqui, nós temos uma carga positiva e uma negativa. Quando colocadas uma próxima à outra, essas linhas de campo irão se conectar. Elas se conectam, uma linha conectando individualmente com outra. Ou seja, cada linha irá se conectar com uma linha independente da outra carga. Assim que todas as linhas estiverem conectadas, haverá uma interação de força de atração. E essas cargas, à medida que a distância for diminuindo, a força entre elas irá aumentando. Certo? Agora vamos ver a orientação da força elétrica e do campo elétrico entre duas cargas. Pessoal, aqui nós temos uma carga que eu representei aqui como sendo a carga Qzão, e aqui em cima nós temos uma carga Qzinho. A carga Qzão, ela é minha carga fixa, e a carga Qzinho é uma carga de prova, ou seja, vou fazer as minhas análises
dos vetores campo elétrico e vetor força elétrica sobre a carga de prova Qzinho. Tudo bem? Então, vamos considerar o seguinte. Vamos supor que a minha carga Qzão é uma carga maior do que zero, uma carga positiva. Vamos supor que a carga Qzinho também seja maior do que zero. Entre a carga Qzão e a carga Qzinho, a força que irá atuar entre elas é uma força de repulsão. A carga Qzinho, ela será repelida para longe da Qzão. Nesse caso, eu vou botar uma setinha aqui, apontando para fora, dizendo que isso é a força de repulsão entre Qzinho e Qzão. A carga Qzão é uma carga positiva. E como eu falei antes, cargas positivas possuem um vetor campo elétrico de saída. Imagina que o vetor campo elétrico saia do Qzão, siga passando pela carga Qzinho nessa direção. Nesse caso aí, percebe-se que o vetor que passa em Qzinho, o vetor campo elétrico, ele tem o mesmo sentido e a mesma direção que a força F. Então, aqui nós temos a nossa representação do campo elétrico. Detalhe, campo elétrico é representado pela letra E de forma com um tracinho em cima, tá? Pois ele é um vetor. Agora nós temos que a carga Qzão é uma carga que é menor do que zero. E a carga Qzinho maior do que zero. Nesse caso, a força que vai interagir sobre Qzinho será uma força de atração, pois a carga Qzão será uma carga negativa e a carga Qzinho positiva. Logo, a carga Qzinho será atraída em direção de Qzão. Isso aqui representa a nossa força elétrica entre Qzinho e Qzão. Agora, para onde está orientado o vetor campo elétrico? Lembra aqui que, no caso, como Qzão é minha carga principal, ele é negativo. Logo, o campo elétrico é um campo de entrada. Nós teremos uma setinha que terá que apontar para ele entrando. Então, lá da minha cargazinha de prova, Qzinho, puxarei uma setinha apontando na direção da carga Qzão. Esse vetor aí é o nosso vetor campo elétrico. Nesse caso, o campo elétrico e a força elétrica têm mesmo sentido e mesma direção. Agora nós temos que a carga Qzão é maior do que zero e Qzinho menor do que zero. Logo, a carga Qzão ela é uma carga positiva e Qzinho carga negativa. Entre carga positiva e negativa, a força que atuará será uma força de atração. A carga Qzinho, nossa carga de prova, será atraída em direção de Qzão. Aqui nós temos a força elétrica. Observa que a carga Qzão ela é positiva. Logo, nós teremos um vetor campo elétrico que será de saída. Então, terá uma setinha saindo da carga Qzinho nessa direção. Tá? E aqui será o nosso campo elétrico. Nesta situação, temos que a força elétrica e o campo elétrico possuem mesma direção, porém sentidos opostos. E por fim, temos mais outra situação aqui, onde tanto Qzão é menor do que zero, negativo, e Qzinho também menor do que zero, negativo. Nesse caso, a força que atuará nas duas cargas será uma força de repulsão. Logo, a carga Qzinho ela será repelida devido à carga Qzão, e aqui nós temos a representação da nossa força elétrica entre Qzinho e Qzão. E quanto ao campo elétrico? A carga Qzão ela é negativa, então o campo elétrico seria de entrada nela. Então vamos puxar aqui um vetor que aponta para a carga Qzão, um vetor de entrada. Isso aqui será o nosso campo elétrico. Agora vamos entender como é que funciona o campo elétrico devido a várias cargas pontiformes. No desenho abaixo nós temos aqui 3 cargas.
Mas vamos supor que não seja 3 cargas que vai existir nessa situação. Vamos supor que essa primeira aqui seja uma carga Q1. Essa segunda vamos chamar de carga Q2. E vai ter uma sequência de cargas até chegar em uma carga Qn. Um ponto em comum, vamos chamar esse de ponto P. Para esse ponto P, haverá a interação de vários campos elétricos criados pelas cargas que estão adjacentes a ele. Para a carga Q1, observe que a carga Q1 ela é negativa. Logo, do ponto P, vamos puxar um vetor que se direciona à carga Q1. Pois a carga Q1 sendo negativa, o campo elétrico é um campo de entrada. A carga Q2, ela é uma carga positiva. Nesse caso, vamos puxar um vetor que tenha a mesma direção dessa carga, porém, nesse sentido, pois a carga Q2 é uma carga positiva. E aqui, por final, nós temos uma carga Qn, ou seja, a última carga da análise, também sendo positiva. Vou puxar um vetor do ponto P, com a mesma direção da carga Qn para cima. Nesse caso, nós temos 3 vetores. O primeiro vetor aqui é devido à carga Q1, logo nós vamos chamar de campo elétrico 1. O segundo é o vetor dado pela carga Q2, então ele vai ser o campo elétrico 2. E o terceiro vai ser o Qn, então vamos chamar de campo elétrico N, ou seja, o último campo elétrico. Como são todos vetores, para você encontrar o campo elétrico resultante, você deverá realizar uma soma vetorial. Pessoal, lembra do assunto de vetores, ensinado no primeiro ano do ensino médio. Nós vamos colocar que o campo elétrico resultante, o vetor campo elétrico resultante, é igual a somatória do campo elétrico 1 mais o campo elétrico 2 mais todos os campos elétricos que estiver atuando nesse ponto, mais o campo elétrico N. Lembrando que essa soma é uma soma vetorial. Logo, logo faremos uns probleminhas para entender como funciona essa soma vetorial. O próximo passo agora é entender a intensidade do campo elétrico. Aqui eu tenho 2 cargas. Vamos chamar a primeira carga de carga Q1. A segunda carga de carga Q2. Entre a carga Q1 e a carga Q2, existe uma distância, que chamaremos de distância D. A carga Q1, digamos que ela seja nossa carga principal, e a carga Q2, a carga de prova. Nesse caso, eu necessito saber qual é a intensidade do campo elétrico que está atuando sobre a carga Q2. Supondo que a carga Q1 seja positiva e a carga Q2 seja negativa, nós temos que existirá uma força sobre a carga Q2, nossa carga de prova, uma força de atração em direção à carga Q1. Logo, nós temos aqui uma força F. E o campo elétrico? O campo elétrico, nesse caso, como a carga Q1 ela é positiva, o campo elétrico será de saída sobre a carga Q2, com a mesma direção, porém com sentido oposto da força. Logo, nós temos aqui o nosso campo elétrico sobre a carga Q2. Para você poder encontrar a intensidade do campo elétrico sobre a carga Q2, é necessário conhecer o valor da força e também o valor da carga Q2. O nosso campo elétrico ele vai ser igual a força elétrica dividido pela carga Q2, que é a nossa carga de prova, e assim vou chamar ela de carga Qzinho. Aqui a carga Q2 igual a carga de prova Qzinho. Essa formulazinha aqui
ela representa o cálculo do campo elétrico quando conhecemos a força elétrica e a carga de prova Qzinho. Pois muito bem, nesse caso, pessoal, o campo elétrico ele não necessita exatamente de duas cargas para poder existir. O campo elétrico ele existe a partir do momento que temos uma carga próximo já de um certo ponto. Então, não necessitamos de duas cargas. Nesse caso aqui, eu vou remover essa carga Q2 e vou deixar apenas a carga Q1, chamando essa carga Q1 de carga Q. Observa que a carga Q está separado a uma distância D de um ponto no espaço chamado de ponto P. Nesse caso, eu necessito saber qual é a intensidade do campo elétrico sobre aquele ponto P. No ponto P, o vetor campo elétrico será um vetor em relação à carga principal Q, que será de saída. Então, teremos uma setinha apontando para a direita, e essa setinha é o nosso campo elétrico devido à nossa carga. Agora, vou pegar a expressão que foi passada anteriormente, onde o campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga de prova Qzinho. Sabendo que a força elétrica, F, é igual a uma constante de permissividade elétrica multiplicado pela carga principal multiplicado pela carga secundária dividido pela distância ao quadrado, nós podemos pegar esta expressãozinha e substituir no lugar da força F. E é isso que faremos. Nós teremos o seguinte: o campo elétrico é igual, no lugar de F, vamos colocar K vezes a carga principal vezes a carga secundária sobre a distância ao quadrado. Essa força que nós colocamos aqui, ela tem que ser dividida pela carga de prova Qzinho. Observa nesse caso que temos a carga Qzinho lá em cima e a carga Qzinho embaixo. Assim nós podemos cancelar ela. E isso nos resultará em uma nova forma de calcular o campo elétrico. Logo, campo elétrico será igual a K vezes a carga principal dividido pela distância ao quadrado. Então, observa bem, pessoal, que nessa equação nós não precisamos de duas cargas para poder determinar a intensidade do campo elétrico. O que eu preciso é somente conhecer o valor da carga em questão, a distância até o ponto no espaço e também que tipo de meio ela está inserida, se é no vácuo, se é no ar, se é em algum fluido diferente do ar. Então, vamos resolver aqui alguns exemplos, começando com esse primeiro exemplo aqui, que também está no livro, lá na página de número 42, tá? Vocês vão encontrar esse problema lá. Então, vamos ao problema. Em um ponto P, onde o vetor campo elétrico tem direção horizontal e sentido apontado para oeste, é colocada uma carga pontiforme de módulo 0,5 microcoulombs. Então, essa carga fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 0,5 newtons na direção horizontal e sentido leste. Nessas condições, determine o módulo do vetor campo elétrico e o sinal da carga pontiforme. Nesse caso, nós temos aqui, segundo problema, uma carga onde o campo elétrico está apontando para o oeste. Neste caso, vou desenhar um vetor apontando para o oeste. Esse vetor aqui será o nosso campo elétrico. Em seguida, o problema falou que na direção leste existe uma força horizontal
que está atuando sobre a carga. Então, essa força, eu vou desenhar o vetor apontando para o leste, e aqui nós temos a nossa força F. Agora, o que o problema está pedindo aqui? Ele quer saber o módulo do vetor campo elétrico, ou seja, ele quer saber a intensidade desse campo elétrico e o sinal da carga, se ela é positiva ou negativa. Então é o seguinte, observe bem que como o campo elétrico está indo para a esquerda, significa que do lado direito aqui da nossa carga, podemos ter uma carga positiva. Ou então, aqui do lado esquerdo, podemos ter uma carga negativa. Se eu considerar o lado esquerdo, a minha carga ela está se afastando dessa carga aqui do lado esquerdo. Se ela se afasta, ela tem que ser negativa. E se ela se aproxima da carga positiva, então ela também tem que ser negativa. Logo, a primeira resposta do nosso problema, ele pediu o sinal da carga, logo o sinal é negativo. Próximo, ele quer o módulo do campo elétrico. O que o problema me forneceu foi duas coisas básicas. Ele me forneceu o valor da carga, que é 0,5 microcoulombs, e também me forneceu o valor da força que está atuando sobre a carga, que é 0,5 newtons. Para encontrar o campo elétrico, vou aplicar naquela formulazinha que aprendemos agora há pouco. Campo elétrico é igual a força elétrica sobre a carga de prova Q. Então, o campo elétrico vai ser igual a força igual a 0,5 dividido pela carga, que é também 0,5. Dessa vez ele é micro, então é vezes 10 a menos 6. Sendo assim, nós vamos ter que o campo elétrico ele tem que ser igual a 0,5 dividido para 0,5, o resultado é 1. 10 a menos 6, que está embaixo, eu vou passar para cima e ele vai ficar 10 elevado à sexta positivo. A resposta ela é calculada em Newton por Coulomb. E aqui nós temos o nosso campo elétrico. Está respondida a nossa primeira questão. Questão de número 2. Caracterize o vetor campo elétrico gerada pela carga Q igual a menos 2 nanocoulombs no ponto P da figura. O meio é o vácuo, em que a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Ao pedir que, para caracterizar o campo elétrico sobre o ponto P, nós devemos primeiro indicar o sentido desse vetor campo elétrico. Como o plano ele é horizontal, então nesse caso aqui, a nossa carga ela é negativa, como está explícito no problema, logo o campo é de entrada. Então nós vamos ter uma setinha que vai sair do ponto P em direção à carga Q. O sentido do campo elétrico é da esquerda para a direita. Agora, o próximo passo é saber quanto equivale a intensidade desse campo elétrico. O que o problema me forneceu? Ele me deu o valor da carga Q, que é menos 2 nanocoulombs. Me forneceu também a distância entre o ponto e a carga, que é 30 centímetros. E também foi fornecido o valor da constante eletrostática, K, que é 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. O campo elétrico tem que ser igual. Nesse caso, eu não tenho uma força, então vou aplicar a segunda fórmula. É igual a K vezes carga Q dividido pela distância ao quadrado. Substituindo agora, campo elétrico é igual, no lugar do K,
9 vezes 10 elevado à nona, vezes a carga Q. Eu não preciso colocar o sinal de negativo, tá? Vou colocar ela positivo mesmo. 2 vezes, como é nano, é 10 elevado a menos 9, dividido pela distância. Agora nós temos um pequeno probleminha aí, pessoal. A distância está em centímetros. Para você poder colocar isso no cálculo, essa distância tem que estar em metros, tá? Então, vamos fazer a conversão aqui rapidinho. Para quem não lembra, para transformar de centímetros para metros, você vai dividir por 100. Assim, nós vamos ter 0,3 metros. E está aí convertido. Mas é o seguinte, eu pessoalmente prefiro colocar essa distância em notação científica, pois assim o cálculo fica mais fácil. Vou colocar aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 1, entre parênteses, elevado ao quadrado. Certo? Então, o campo elétrico é igual, vou repetir a parte de cima aqui, 9 vezes 10 a nona, vezes 2 vezes 10 a menos 9, dividido por 3 ao quadrado, 9, vezes 10 a menos 1 multiplicado por 2, vai dar menos 2. Então, nós temos que o campo elétrico é igual. Nesse caso, pessoal, você observa que tem 9 em cima e 9 embaixo, você pode cancelar eles, tá? E vai sobrar naquele caso ali o 2. Então vai ficar 2 vezes. Agora temos 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 2. Olha o que eu posso fazer. Eu posso cancelar esse 9 com esse menos 9. Resulta em 0. Ou seja, 10 elevado a 0 é 1. E esse 10 que está a menos 2, ele passa para cima. Logo, ele vai ficar 10 elevado ao quadrado positivo. E aqui nós temos nossa resposta em Newton por Coulomb. Está aí respondido nossa questão de número 2. Vamos para a questão de número 3. Sobre um plano horizontal, estão fixas duas cargas pontuais, QA igual a QB, que é igual a menos 1 microcoulomb, separadas de 80 centímetros. As cargas estão imersas no vácuo, onde K igual a 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. Determine. Letra A intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto X, situado a meia distância da reta que separa as duas cargas. Pois muito bem, pessoal, para a gente poder fazer isso daqui, o ideal é a gente representar todo o esquema que o problema está fornecendo, tá? Então, vou fazer aqui. Letra A. Então, nós temos duas cargas. Vou fazer aqui uma cargazinha, um pontinho, vou representar nossa carga QA. E aqui eu vou desenhar outro pontinho representando nossa carga QB. Ele falou que a distância que separa a carga QA de QB, ela equivale a 80 centímetros. E é isso que eu vou colocar, 80 centímetros. Nesse caso, ele quer saber qual é o campo elétrico resultante num ponto X, a meia distância da reta que separa as duas cargas. Ou seja, bem no meio da distância, nesse ponto aqui que eu estou botando, nós temos um ponto X. E nesse ponto X, ele quer saber o valor do campo elétrico. E já que a meia distância de A até o ponto X, existe uma distância de 40 centímetros. E do ponto X até a carga B, a distância também é 40 centímetros. Então, isso implica que o campo elétrico de A vai ter que ser igual ao campo elétrico de B. A carga QA, ela é uma carga negativa e a QB também é negativa, ambos com o mesmo valor. Nessa situação, QA como é negativa, existirá uma setinha apontando nessa direção. Essa setinha é o campo elétrico de A
E haverá também uma setinha apontando nessa direção, que é o campo elétrico de B. Então, eu preciso calcular o campo elétrico apenas uma vez. Vou calcular aqui o campo elétrico das duas cargas. Campo elétrico é igual a K vezes a carga dividido pela distância elevado ao quadrado. Campo elétrico é igual a K, 9 vezes 10 a nona, foi fornecido no problema, vezes a carga que foi dito que ela vale 1 microcoulomb, logo é 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. No caso, a distância é da carga até o ponto X, 40 centímetros. Vou colocar em notação. 4 vezes 10 a menos 1, entre parênteses, ao quadrado. Campo elétrico é igual. Em cima, vou resolver logo. 9 vezes 1, 9, vezes 10. Agora, o expoente do 10, a gente conservou a base, que é o 10, e o expoente a gente vai somar. 9 menos 6, 3. Sobre 4 elevado ao quadrado vai dar 16. 16 vezes 10, menos 1 vezes 2, vai dar menos 2. Nós temos aqui 9 dividido pela 16. Logo, o campo elétrico é igual a 0,5625. E o 10? Temos 10 em cima e 10 embaixo. Vamos repetir ele apenas uma vez. 10. E o expoente a gente subtrai. Expoente de cima menos de baixo. 3 menos 2, o resultado é 5 Newton por Coulomb. Voltando ao problema. A letra A quer saber quanto é que vale o campo elétrico no ponto X. Como o campo elétrico do ponto A é igual ao do B, e eles têm a mesma intensidade e sentidos opostos, nesse caso, o campo elétrico resultante é igual a uma soma vetorial do campo elétrico de A mais o campo elétrico de B. Logo, esse campo elétrico resultante será igual o de A. Eu vou colocar aquele valor que nós temos ali no canto, em notação científica, ele vai ficar 5,625 multiplicado por 10 menos 5,625 vezes 10 à quarta. E o número menos ele mesmo, o resultado do campo elétrico resultante será igual a zero. Então, tá aí a resposta. O campo elétrico resultante no ponto X é igual a zero. Vamos resolver a letra B. A letra B está pedindo a intensidade do vetor campo elétrico resultante em um ponto Y distante 100 centímetros de QA e 60 centímetros de QB. Pessoal, recapitulando, o problema havia dito que a distância entre a carga QA e QB era de 80 centímetros. Agora está me falando que existe um ponto Y, que a distância de QA até esse ponto é 100 centímetros e de QB até esse ponto é 60. Então, de cara, a gente já percebe uma coisa, que nós temos 3 pontos, onde a distância entre eles é 80, 60 e 100, e nesse caso, nós vamos ter aí uma figura geométrica conhecida como triângulo retângulo. Vamos ver? Então, ficaria assim. Vou desenhar aqui a carga QA. E aqui eu vou colocar a carga QB. Um ponto aqui, a distância entre eles, aliás, essa distância está valendo 80 centímetros. Se eu marcar um outro ponto aqui, que é, no caso, o ponto P, a distância de QB até o ponto P, 60 centímetros.
e a distância de QA até o ponto P, essa distância equivale a 100 centímetros. Isso aqui claramente é um triângulo retângulo. Caso você fique na dúvida se é um triângulo retângulo ou não é, você pode muito bem desenhar qualquer tipo de triângulo e botar aí esses valores e aplicar a lei dos cossenos para poder descobrir um de seus ângulos. A partir do momento que você descobrir um dos ângulos desse triângulo, você vai perceber de cara que esse triângulo se trata de um triângulo retângulo. E um dos ângulos em questão vai ter 90 graus. Então, vamos continuar. A carga QA, lembrando que ela vale menos 1 microcoulomb, e a carga QB também menos 1 microcoulomb. Então, vou calcular o campo elétrico de A até o ponto P. Aquele ponto P ali, no caso, é o nosso ponto Y da questão. Então, o campo elétrico A vai ser igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga QA. O Lorena falou que ele vale 1 microcoulomb, né? Então, vamos colocar lá 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância do QA até o ponto Y. Essa distância é 100 centímetros. Em metros, equivale a 1 metro ao quadrado. Logo, o campo elétrico A é igual a 9 vezes 1, 9, dividido para 1, 9. Vezes 10, A. 9 menos 6, 3. Então, nós temos aqui o campo elétrico de A, Newton por Coulomb. O próximo. Campo elétrico do ponto B é igual a K, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga QB, 1 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância até o ponto Y, que é 60 centímetros. Em notação científica, 6 vezes 10 a menos 1, entre parênteses, ao quadrado. Campo elétrico B é igual. 9 vezes 1 vai dar 9, vezes 10 a 9 menos 6, 3, dividido, embaixo nós vamos ter 36 vezes 10 a menos 2. 9 dividido para 36, isso aqui vai dar 0,25 vezes 10 elevado a 3 menos 2, 5. Em notação científica, esse campo elétrico B vai ficar 2,5 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Então, aí nós encontramos o nosso campo elétrico B. Como é que se comporta o campo elétrico resultante sobre o ponto Y? Atenção! Nesse caso, como a carga QA e a carga QB são negativas, existirá uma setinha que vai apontar tanto para a carga QA, que é o campo elétrico de QA, e haverá também uma que apontará para o QB. Então, esses vetores aí são os vetores do campo elétrico de QA e de QB. Assim, existirá nesse ponto um campo elétrico resultante. Esse campo elétrico resultante, ele vem através da soma. Esse campo elétrico resultante ele vai através da soma entre o QA, entre o campo elétrico de A e o campo elétrico de B. Terá mais ou menos essa configuração. Para encontrar esse campo elétrico resultante, nós iremos fazer a soma vetorial dele aplicando a lei dos cossenos. Então, vamos relembrar. O campo elétrico resultante elevado ao quadrado tem que ser igual ao campo elétrico 1 ao quadrado mais o campo elétrico 2 ao quadrado mais
2 vezes o campo elétrico 1 vezes o campo elétrico 2 vezes o cosseno do ângulo θ. Agora a questão é o seguinte, pessoal, saber que ângulo é esse. Entre o campo elétrico 1 e o campo elétrico 2, esses vetores formam entre si um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o ângulo θ. Para você poder encontrar o cosseno desse ângulo, basta você utilizar do triângulo que foi formado, tá? Lembra lá que o cosseno dentro de um triângulo retângulo, cosseno de θ, é igual o cateto adjacente, logo o cateto adjacente ele vai valer 60, dividido pela hipotenusa, que é cosseno de θ, vai valer 0,6. Vamos terminar agora. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual o campo elétrico 1. Nesse caso, o campo elétrico 1, nós vamos dizer que equivale ao campo elétrico A. Ele é 9 vezes 10 a terceira. E eu vou colocar ele aqui. 9 vezes 10 a terceira. Entre parênteses, elevado ao quadrado. Mais campo elétrico 2. O campo elétrico 2 equivale ao campo elétrico B. E ele é 2,5 vezes 10 a quarta. Eu vou colocar na mesma unidade do campo elétrico 1, que vai ficar assim. 25 vezes 10 elevado à terceira, fecha parênteses, ao quadrado. E agora, mais 2 vezes o campo elétrico 1, 9 vezes 10 à terceira, multiplicado por 25 vezes 10 elevado à terceira, e multiplicado pelo cosseno de θ, que é 0,6. Agora, campo elétrico resultante ao quadrado é igual 9 ao quadrado, vai dar 81, vezes 10 a 3 vezes 2, 6, mais 25 ao quadrado, 625, vezes 10 a sexta, mais 2 vezes 25 vai dar 50. E 50 vezes 9, temos 450 multiplicado por 10 a 3 mais 3, 6. Vezes 0,6. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual. Vamos fazer a somatória aqui, pessoal, desses dois primeiros, desse e desse. 81 mais 625. 1 mais 5 vai dar 6. 8 mais 2, 10. Bota o 0, vai 1. E 1 mais 6, 7. Então, nós temos 706 multiplicado por 10 a sexta, mais. Agora, 450 multiplicado por 0,6 vai dar 270 multiplicado por 10 a sexta. Campo elétrico resultante ao quadrado é igual. Somando aí, mais 706, nós temos 976 vezes 10 a sexta. Agora, nós precisamos passar o expoente em 2 para o outro lado e tirar a raiz quadrada dele. Então, o campo elétrico resultante é igual a raiz quadrada de 976 vezes 10 a sexta. Logo, campo elétrico resultante é igual. Tirando a raiz quadrada vai dar 31,2 aproximadamente. Vezes 10 elevado à terceira. Colocando em notação científica, o campo elétrico resultante vai dar aproximadamente 3,12 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. E tá aí, pessoal, resolvido a nossa letra B da questão de número 3. Agora o problema de número 4.
considere duas cargas pontiformes, QA igual a 1 microcoulomb e QB igual a 2 microcoulombs, separadas por uma distância de 1 metro e fixas, respectivamente, nos pontos A e B de um plano horizontal. Determine um ponto P ao longo da reta que une as cargas A e B, em que o vetor campo elétrico resultante seja nulo. Então, pessoal, nós vamos ter aqui um ponto, onde nesse ponto temos a carga QA. E aqui teremos um outro ponto, onde se localiza a carga QB. Entre QA e QB, existirá uma distância equivalente a 1 metro. O problema está pedindo para determinar um ponto dentro dessa reta, onde nesse ponto o campo elétrico seja nulo. Para que o campo elétrico seja nulo nesse ponto, pessoal, significa que o campo elétrico resultante ele tem que ser igual a zero. Então, eu vou colocar aqui um ponto, vamos dizer que esse aqui é o ponto P em questão. Eu não sei se ele está mais perto de A ou de B, não sei, vamos saber agora. A questão é o seguinte, é que a carga QA, ela é uma carga de mais 1 microcoulomb e a carga QB também ela é positiva, de 2 microcoulombs. Assim, a carga QA vai gerar um campo elétrico com a setinha apontando na direção de QB. Essa setinha aqui, ela representa o campo elétrico de A. E o QB, como também é positivo, campo elétrico de saída, teremos uma setinha apontando na direção oposta. Isso aqui vai ser o campo elétrico da carga B. Para que o campo elétrico seja nulo, nesse caso, como a carga tem mesma direção e sentidos opostos, a gente pode fazer que o campo elétrico resultante tem que ser igual ao campo elétrico A menos o campo elétrico B. E o resultado disso é igual a zero. Ou seja, campo elétrico A menos o campo elétrico B resulta em zero. Assim, concluímos que o campo elétrico A tem que ser igual ao campo elétrico B. Mas como podemos calcular esse campo elétrico A? Lembra que o campo elétrico A a gente vai calcular utilizando-se da distância em relação a esse ponto P. Então, vamos supor que a distância do QA até o ponto P, essa distância vale x. E a distância do ponto P até a carga B, essa distância, ela vai valer 1 menos x. Pois muito bem. Então, o campo elétrico A, ele vai ser K vezes a carga QA dividido pela distância dA ao quadrado. Isso é igual. No caso do campo elétrico de B, vai ser K vezes a carga B dividido pela distância B ao quadrado. Observe nos dois lados dessa equação que nós temos em comum é o K. Podemos cancelar. A carga QA foi dito aí que ela vale 1 microcoulomb. E eu vou colocar aqui 1 micro dividido pela distância dA ao quadrado. A distância de A até o ponto P, nós dissemos que vale x. X ao quadrado. Igual. A carga QB foi dito que a distância que ela tem intensidade de 2 microcoulombs. Então, é 2 micro sobre a distância do B até o X, do ponto P. E essa distância ela vale, entre parênteses, 1 menos x, fecha parênteses, ao quadrado. O que nós temos em comum dessa vez é o micro. Podemos cancelar o micro dos dois lados. E a partir desse momento, fazer a regrinha de 3.
Vou pegar 1, multiplicar por 1 menos x ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos x elevado ao quadrado igual a x ao quadrado vezes 2. Então, nós temos 2x ao quadrado. Agora, resolvendo a primeira parte, isso é um produto notável. Então, a gente vai aplicar quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 2x ao quadrado. Agora, eu vou pegar e colocar todos esses valores de um lado só, tá? Então, nesse caso, eu vou pegar esse 2x ao quadrado e vou passar para este outro lado. Vai ficar 1 menos 2x mais x ao quadrado menos 2x ao quadrado igual a zero. Nesse caso, x ao quadrado menos 2x, nós temos menos x ao quadrado, menos 2x mais 1, igual a zero. Aqui nós temos uma equação do segundo grau. Então, vamos aplicar aquilo que nós aprendemos no ensino fundamental, que é a equaçãozinha de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2 vezes a. Logo, x é igual. O b é menos 2, e menos com menos vai ficar mais. Então, nós temos 2 mais ou menos raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o a, multiplicado por c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. X é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de... Então, nós temos 2 ao quadrado, vai dar 4. E aí, menos 4 multiplicado por menos 1 vezes 1, o resultado vai ser positivo, mais 4. Dividido por 2 multiplicado por menos 1, fica menos 2. X é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de... O 4, ele se repete 2 vezes, então é 2 vezes 4, dividido por menos 2. X é igual a 2, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2. Então, fica 2, raiz de 2, pois esse primeiro 2 aqui ele não sai da raiz, dividido por menos 2. Então, nessa situação, vamos ter duas respostas. Primeira resposta, x'. Podemos dividir 2 por menos 2, que vai ficar menos 1. E 2 positivo por menos 2, menos 1, ou seja, menos raiz de 2. E a segunda resposta possível, x duas linhas, é igual a 2 dividido para menos 2, vai ser menos 1. Menos 2 por 2, por menos 2, vai ficar 1 positivo, então mais raiz de 2. Analisando as respostas. Para a primeira resposta, observa aí que o resultado final ele é negativo. E nesse caso estamos calculando distância. A distância nessa situação ela não será negativa. Então esse aqui estará errado. Já na segunda situação, o resultado ele não dará negativo, pois a raiz de 2 ele vai dar aproximadamente 1,41. Então, o x duas linhas vai ficar menos 1 mais 1,41. Logo, x duas linhas será aproximadamente 0,41 metros. Um resultado positivo e satisfatório para a questão. O ponto em questão estará a 0,41 metros da carga A e a uma distância de 0,59 da carga B. Então, a questão de número 5. Um ponto material de massa 1 mg, eletrizado com carga de 2 microcoulombs,
é abandonado no interior de um campo elétrico uniforme, de intensidade 8 vezes 10 elevado à quarta Newton por Coulomb. Desprezando a ação da força gravitacional, determine. Letra A. O módulo da força elétrica que atua na carga. Então, pessoal, nessa questão aí, nós temos que a carga está dentro de um campo elétrico uniforme. Mas o que é isso? O campo elétrico uniforme é basicamente uma sequência de linhas de campo que são paralelas entre si e todas elas apresentam mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo em uma certa região do espaço, tá? Como mais ou menos o desenho que estou fazendo aqui para vocês. Nessa situação, foi dado aqui que a carga elétrica está sujeita a um campo elétrico de 8 vezes 10 a quarta Newton por Coulomb. Então, ele está pedindo nessa situação o valor da força elétrica que atua na carga. Sabendo que o campo elétrico é igual à força elétrica dividido pela carga, então, para você encontrar a força, você basta passar a carga multiplicando pelo campo elétrico. Assim, a força elétrica tem que ser igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Então, vamos fazer aqui. Força elétrica é igual ao campo elétrico, que é 8 vezes 10 à quarta, multiplicado pela carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, que é o 2 micro. Então, força elétrica é igual a 8 vezes 2, nós temos 16 vezes 10 a 4 menos 6, menos 2. Colocando na notação científica, força elétrica é 1,6 vezes 10 a menos 1 Newton. E aí a nossa resposta do problema. Letra B. A aceleração que a carga adquire. Certo. Então, a gente já sabe que a força que vai estar atuando é de 1,6 vezes 10 a menos 1 Newton. E o problema também forneceu a massa. É só que a massa ela está em miligramas. Vou colocar aqui que a massa é 1 miligrama. Pessoal, lembra lá que esse mili ele é a mesma coisa que 10 a menos 3. Então, eu tenho 1 vezes 10 a menos 3 gramas. Para você encontrar essa aceleração, a gente vai utilizar a fórmula mais básica aí da dinâmica, que a gente aprende lá no primeiro ano, que é força igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso aqui, a força você já tem, que é 1,6 vezes 10 a menos 1, igual a massa. Atenção, a massa que você tem aí está em gramas. Tem que transformar para quilogramas. Para você fazer isso, você divide por 1000. Eu dividindo isso aqui por 1000, eu vou fazer aqui para vocês no cantinho. 10 a menos 3. 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 ao cubo. Isso é igual a 1 vezes 10 a menos 6. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 6, multiplicado pela aceleração em questão. Esse 1 vezes 10 a menos 6, ele passa para o outro lado dividindo. Nós temos 1,6 vezes 10 a menos 1, dividido por 1 vezes 10 a menos 6, que é igual à aceleração. A aceleração é igual a 1,6 dividido para 1, continua sendo 1,6, multiplicado por 10 a menos 1 menos menos 6, o resultado vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então, temos aí a nossa letra B, onde a aceleração vai valer 1,6 vezes 10 à quinta metros por segundo ao quadrado. Letra C. O instante em que o ponto material possui velocidade de 320 metros por segundo e a distância percorrida por ele nesse intervalo de tempo. A letra C
você precisa relembrar do conteúdo que foi aprendido no primeiro ano, no caso de movimento uniformemente variado. Se ele está me pedindo o instante, ele precisa do tempo, eu vou estar utilizando essa formulazinha aqui. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração multiplicado pelo tempo. A velocidade final, a letra C, está me dizendo que tem que ser 320. E eu vou colocar 320 igual a velocidade inicial. O problema falou que a carga ela é abandonada no interior de um campo elétrico. Logo, sua velocidade inicial é zero. A aceleração, calculamos na letra B, que essa aceleração resultou em 1,6 vezes 10 elevado à quinta, multiplicado pelo tempo t. Agora é o seguinte, esses 320 eu vou colocar em notação científica. Em notação científica é 3,2 vezes 10 elevado ao quadrado, igual a 1,6 vezes 10 à quinta vezes o tempo t. 1,6 vezes 10 à quinta passa dividindo. Então, nós temos 3,2 vezes 10 ao quadrado dividido por 1,6 vezes 10 à quinta. Isso corresponde ao tempo t. 3,2 dividido para 1,6 dá 2. Então, o tempo é igual a 2 vezes 10. Agora, 2 menos 5, nós temos menos 3 segundos. Ou seja, o tempo é de 2 milissegundos. Outra coisa que nós estamos precisando encontrar é a distância percorrida. Então, nesse caso aqui, você pode estar utilizando a função horária do espaço, ou então, caso queira, pode utilizar também a equaçãozinha de Torricelli. Eu vou utilizar a função horária do espaço, tá? Espaço final é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. O espaço final é o que eu quero encontrar, o espaço inicial é zero, a velocidade inicial é zero, o tempo é 2 vezes 10 elevado ao cubo, mais a aceleração é 1,6 vezes 10 à quinta, multiplicado pelo tempo, 2 vezes 10 elevado a menos 3, entre parênteses, ao quadrado, dividido por 2. Agora, esse zero não vai influenciar em nada, 0 vezes esse aqui também não vai influenciar, então o espaço vai ser igual. 1,6 dividido para 2 vai dar 0,8. Colocar 0,8 multiplicado por 10 elevado à quinta, vezes 2 ao quadrado, 4. 4 multiplicado por 10a. 10 a menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Então, o espaço vai ser igual. 0,8 multiplicado por 4 vai dar 3,2 vezes 10 a 5 menos 6, menos 1 metros. Tá aí, o espaço foi calculado. Caso você queira tirar da anotação, isso aqui é a mesma coisa que 0,32 metros, ou então você pode dizer que é 32 centímetros, vai dar no mesmo, tá? E aqui o tempo, você também pode colocar que ele vale 2 milissegundos. É bem a mesma representação. Então, pessoal, é isso aí, tá? Espero ter ajudado vocês. Na descrição do vídeo vai ter aí as questões que vocês vão estar fazendo para treinar, exercitar aí o que aprendemos hoje. E qualquer dúvida vocês podem deixar na descrição ou então estar entrando em contato comigo. Até a próxima aula.